Muito bem, uma boa noite a todos. Hoje, dia 10 de 11 de 2020, agora 9 horas da noite. Quero desejar boas-vindas a todos, dizer que é uma alegria uma vez mais nos encontrarmos por aqui. E hoje teremos uma live especialíssima com o nosso querido doutor Felipe. O Felipe ele trata de um tema interessantíssimo no seu Instagram, que é sobre saúde da mulher. O trabalho dele é incrível. Dizer que, puxa vida, uma honra dividir tela com ele nessa noite. Eu acho que ele já está por aí, eu vou chamá-lo e aí eu deixo que ele fale mais sobre ele, se apresente. Enfim, deixa eu convidá-lo aqui para essa live. Bora. Se tiver tudo ok com o vídeo, com o áudio, por gentileza, avisem-nos. Olá. Grande doutor Felipe, puxa, que alegria tê-lo aqui, meu caro. Uma boa noite. Boa noite, Luiz. Estava ouvindo aí a tua introdução e fico igualmente lisonjeado por receber essa apresentação aí toda. Eu humildemente caminho aí por alguns temas relacionados à sexualidade, tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar hoje, né, com o tema de hoje. E, na verdade, eu estou engatinhando ainda nesse entendimento aí. Para um médico, né, é muito difícil a gente se habituar a esse pensamento da autotranscendência, né? Isso não faz parte da nossa grade curricular. E esse entendimento de que faltava alguma coisa no tratamento dessas pacientes que vinham até meu consultório para falar sobre isso, né? Falar sobre saúde da mulher e para falar sobre realização sexual, percebi que faltava alguma coisa, né? Que dar hormônio para essas mulheres não resolvia quase nada. E aí, graças a Deus, existiu paralelamente a isso esse movimento revolucionário, eu diria, aqui no Brasil, né? De redescobrir certas coisas que foram perdidas aí, que eu vejo vocês, psicólogos que são referência para mim, você, doutor Pacheco, psiquiatras como Saulo, Ítalo, enfim, trazendo coisas bastante antigas, né? Velhas novidades, por assim dizer, o que é bem louco, né? Exatamente. E está sendo quase que uma contra-revolução, né? Por exemplo, quando a gente pega esse tema da Exatamente. sexualidade, houve toda uma revolução sexual, né? Propositalmente colocaram questões que feriam a dignidade da pessoa humana, usando aí o sexo como um meio para desumanizar, para coisificar, para materializar tudo aquilo que se concebia enquanto pessoa humana. E agora vem essa contra-revolução, né, voltando com essas verdades tão antigas e tão novas, né, trazendo um pouco da filosofia grega, trazendo um pouco da escolástica, do tomismo, até mesmo de autores modernos, como, por exemplo, Viktor Frankl, que, de alguma forma, devolvem o homem a ele mesmo, devolvem a sexualidade ao seu lugar antropológico, devolvem, enfim, conceitos como amor, como responsabilidade, como liberdade, como autotranscendência ao seu devido lugar. E é uma pena que, por exemplo, quando a gente pega um curso de medicina, né, assim, é evidente que no curso de medicina deveria ter uma base filosófica. Por exemplo, imagina que interessante tratar questões como o amor, mas o amor como deve ser tratado, né? O amor enquanto essa vivência que nós iremos conversar aqui, de autotranscendência, e falta-nos, da mesma forma que nos falta, enquanto psicólogos, um olhar mais profundo da dimensão biológica, falta uma honestidade intelectual dentro de uma noção antropológica. Nós estamos num momento em que qualquer coisa que fala do óbvio, qualquer coisa que tem um pouquinho de honestidade intelectual, independente da área que nós estejamos, parece algo assim, extremamente revolucionário, né? Parece um oásis no meio do deserto. Porque o homem moderno carece de referências, carece de diretrizes, carece dessas reflexões, porque propositalmente, maldosamente, né, dentro de uma engenharia social terrível, isso tudo foi sendo perdido, foi sendo destruído. Enfim, então, assim, só
Iniciando aqui a nossa fala, e uma vez mais, agora, diante de todos, eu fiz isso, estavam em poucos, né? Parabenizar pelo seu trabalho, agradecer por esse tempo que você abre na sua agenda para que conversemos. E a ideia da live, para quem está chegando aqui, é exatamente trabalharmos um pouco sobre a realidade do sexo e da autotranscendência. Porque eu acho que o doutor Felipe vai concordar comigo, né? Houve uma ruptura, houve uma cisão. Hoje, quando se fala em sexo, não necessariamente está se falando em amor. Quando se fala em sexo, não necessariamente está se falando de uma realidade e numa vivência autotranscendente. Quando se está falando de uma questão muito mecanizada, de uma questão muito subjetiva, utilitarista, e para que a gente consiga abordar o sexo como ele deve de fato ser abordado, ou nós convocamos para a conversa a noção de amor, né? E aqui, quando eu falo em amor, eu estou falando daquela realidade autotranscendente, capacidade da pessoa humana de esquecer de si mesmo e de se dar a algo, de se dar a alguém, ou então nós estamos colocando o sexo numa realidade animalesca, estamos colocando o sexo numa realidade sub-humana, né? Abaixo da pessoa humana. Doutor, como o senhor vê isso tudo? Como tem sido o seu trabalho nessa questão de trazer o sexo enquanto uma vivência profunda, genuína, autêntica de amor? Pois é, Luiz. Quando a gente vai discutir sobre sexualidade, a gente sempre vai cair nesse problema, né, do quanto as pessoas reduziram a sua existência a uma realidade quase que selvagem, né? Ou, na verdade, uma existência quase que inexistente. Parece meio paradoxal, né? Meio descabido falar nesse sentido. Mas ontem mesmo eu via o que você falava sobre o ser humano, a pessoa ser transcendente, né? Nas teses que você comentava sobre Viktor Frankl. Fui ver também a tua live que você comentava com o Ítalo sobre a força da personalidade e veja que eu fiquei sofrendo profundamente quando eu percebi que essa live tinha sido cortada no meio. Porque, de fato, pelo final você já podia ver que a metade para trás tinha sido sensacional. E muito do que você falou ali tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui hoje, porque o que você falou é a chave do problema, talvez, mas existe algo que vem atrás, por trás disso, né, que é mais profundo do que isso, é mais difícil ainda das pessoas hoje em dia compreenderem, e nós vamos entender por que também durante essa live. Mas a gente não pode falar de sexualidade sem falar de amor. Mas por que que hoje a gente consegue falar com tanto... A gente não, graças a Deus. Mas algumas pessoas conseguem tanto falar sobre sexualidade sem tocar nesse assunto. Por que que elas conseguem entender a sexualidade como algo tão reduzido, né? Na minha visão, o que me parece é que as pessoas não entendem mais o que é ser pessoa. E que talvez esse seja o problema inicial do qual parte todos esses outros problemas. Porque, veja, o exercício da sexualidade, a vivência da sexualidade, por assim dizer, ele é mais uma dessas respostas que nós damos ao que está à nossa volta, no caso, um outro ser humano, né? E há pouco tempo eu via no curso do Ítalo sobre os temperamentos humanos e é uma loucura ver que as primeiras 4 aulas, sei lá, do curso não são sobre os temperamentos humanos, né? Mas são sobre esse entendimento do que é ser pessoa, em que a gente realmente precisa entender quem nós somos, para que a gente não viva uma vida dando respostas da periferia do nosso ser, né? Algo nesse sentido. Quando a gente entende quem a gente é, né? As nossas atitudes, elas partem de um núcleo mais consistente, de alguma forma, né? E aquilo que nós fazemos, aquilo de alguma forma nos afirma, enquanto aquilo que nós somos, né? E quando a gente rejeita alguma coisa, aquilo também nos afirma por aquilo que nós não somos, né? E da mesma forma, quando você tem muita consciência daquilo que você é, quando você olha para alguma coisa que é diferente de você, você também se afirma. Porque você olha para aquela coisa que é diferente, que é o oposto, e você reconhece, eu não sou isso. E você está dizendo de alguma forma quem você é, né? E isso tem tudo a ver com a sexualidade. Porque quando a gente
entende que certas coisas, como você falava sobre a logoterapia também, em alguma das lives que eu vi tua, em que você falava sobre a logoterapia, a expressão é realmente enorme, eu não me lembro, mas eu até trouxe uma colinha aqui para dizer, né, Bora. da logoterapia como uma proposta fenomenológica da autocompreensão ontológica pré-reflexiva. Esse pré-reflexivo você colocou muito bem, de que isso se trata de entender a vida, né, se firmando sobre certas verdades que simplesmente existem, da qual essas verdades nós conseguimos aprender simplesmente observando a natureza. Uma dessas coisas que a gente consegue observar da natureza, e que é incontestável, e que até isso conseguiram relativizar, é essa condição sexual da pessoa. Que nada Perfeito. mais é, né? Significa nada mais, nada menos do que, querendo ou não, distorcendo isso ou não, né? Pervertendo isso ou não, não sei se essa palavra existe, mas isso é inegável que nós existimos enquanto homens e mulheres na natureza. E há, naturalmente, um movimento de complementariedade nesses opostos que se atraem, né? Como as pessoas falam aí de maneira mais leviana, talvez, por não entender qual é o significado mais profundo que isso tem. E quando a gente começa a observar a natureza humana nesse sentido, a gente começa a entender que a sexualidade ela é um movimento natural que vai muito além desse encontro de dois corpos, né? Mas do encontro de duas pessoas. E aí entra esse entendimento de que a pessoa ela é muito mais do que esse corpo. E quando a gente começa a ler sobre isso, né, do ponto de vista da filosofia, da antropologia, por assim dizer, de uma maneira mais ampla, a gente vê que as pessoas caminharam nesse pensamento por séculos e séculos, até começar a aprender assim, um sentido mais consistente sobre isso, né? E as coisas foram caminhando num progresso assim contínuo, que eu poderia dizer que teve assim o seu máximo de entendimento sobre sexualidade no cristianismo, porque veja que se você pegar o povo judeu, por exemplo, eles já estudavam há muito tempo, né, sobre a criação do mundo e a origem das coisas. E você consegue ver, né, a beleza desse pensamento do intelecto humano, mesmo com aquelas pessoas que mal sabiam escrever, elas já se questionavam sobre isso. Era muito raro na época dos judeus, né, do povo judeu, era muito raro ter tanta gente que soubesse ler e escrever. Mas ainda assim existia um livro específico para esse povo que tratava dessas questões existenciais, sobre a origem da vida, que é o livro do Gênesis. Se você vai pegar aquele livro, você não pode levar tudo aquilo que está ali ao pé da letra, talvez, ou nem interessa se vai levar ou se não vai, porque o significado, né, toda a simbólica que tem dentro daquele livro é muito rica para você se ater a um fato histórico, se aquilo foi histórico ou não. Mas o simbólico que existe ali dentro é muito forte. E há pouco tempo eu fazia um desafio sobre sexualidade com os seguidores lá da minha página, e eu comecei o desafio falando justamente sobre essa frase que existe no livro do Gênesis, né, que o autor do livro, brilhantemente inspirado, obviamente, pelo Espírito Santo, escreve com toda a propriedade. Essa frase ela é cercada de um significado muito, muito forte, muito profundo, que é essa constatação de que Deus criou o homem, olhou para ele e falou, não é bom que ele esteja só. Aí a gente já tem uma constatação absurdamente transcendente de que a nossa existência, ela seguiu, a origem da nossa criação, ela seguiu um raciocínio, né, desse Deus que é uma verdade que se revela a nós, independente da nossa vontade, da nossa vaidade, como uma coisa que simplesmente é. Foi assim. Deus criou o homem e percebeu que não era bom que ele estivesse só. E daí nasceu a mulher. Não é que o homem é maravilhoso ou que ele é o que veio primeiro e a mulher veio depois e por isso ela é o segundo sexo, como as feministas distorceram ao longo das últimas décadas e colocaram as coisas nesse termo extremamente burro, né? Por assim dizer. Porque poderia ter sido o contrário. Só que eram dois e aí tinha que vir um primeiro para depois vir o outro. Porque é assim que as coisas se completam, né? Vem um e toma conhecimento do outro e ele se derrama por esse outro. E aí ele se preenche. E nessa dinâmica, né, da criação,
o autor do Gênesis ele é muito feliz em revelar esse entendimento de Deus de que não é bom que o homem esteja só. Daí nasce o sentido de toda a sexualidade, né? Porque se a gente não entende que a pessoa ela não é só esse corpo, né? E que Deus criou o homem e dali em diante ele percebeu que deveria existir algo a mais que o preenchesse, porque veja, é meio bizarro isso, se você olha para o homem como a criação, até o momento em que Deus não determina que exista outra coisa, não tem como pensar que o homem estivesse só, porque ele era o que ele era e ponto. Mas aí você começa a viajar nesse ponto de que Deus determinou como uma verdade de que o homem em si está só. Né? E gera essa segunda coisa que o preenche de certa forma e que dá sentido à sua vida. Né? E ali começa aquela verdadeira história de companhia entre Adão e Eva. Né? E, obviamente, que essa união é tão profunda entre o homem e a mulher, né? Esse laço, esse amor pessoal, ele é tão profundo que quando Eva se deixa levar pelo discurso da serpente, ela arrasta Adão junto com ele. Né? Não que a mulher seja mais fraca, ou a mulher seja mais vulnerável, ou a mulher seja a causa do pecado em si. Né? Muito se fala sobre isso, quando se estuda sobre feminilidade, de que o pecado de Eva foi mais grave porque ela pecou contra a pessoa que ela era. Né? Ela pecou contra a sua própria condição de mulher, que era essa inspiração para o homem. Ela se origina dessa vontade de Deus, que o homem não esteja só, que ele se complete, que ele seja para fora de si, né? Que ele entenda que ele não basta a si mesmo enquanto pessoa, né? E a mulher deveria ser essa inspiração de algo superior a ele, que fez com que ele existisse além de si mesmo, e a mulher peca contra isso e se coloca na posição do próprio Deus ao invés de apontar para ele, né? E por isso que se fala tanto dessa gravidade do pecado de Eva. E tudo isso nos leva a esse pensamento mais profundo de que a nossa existência enquanto pessoa, ela é mais do que um corpo, né? E essa necessidade que todos os homens replicam, o homem, eu digo, a espécie humana, homens e mulheres, o ser humano, ele constantemente, ele percebe isso, que não é bom que ele esteja só. E ele sai à procura de algo que o preencha. Agora, se essa procura não parte desse ponto de entendimento de quem ele é, ele não sabe o que ele vai procurar. Primeiro ele precisa entender quem ele é. Primeiro ele precisa entender que ele existe nessa condição sexual e que a maneira como ele vai se relacionar com a mulher e a mulher com o homem, ela é uma maneira específica, né? e peculiar, que é uma maneira com a qual, que não é a mesma maneira com a qual ele vai se relacionar com os amigos, com os familiares, com os filhos, com os colegas de trabalho, então, e com Deus, né? Que também é uma pessoa. Sim. E aí a gente começa a olhar para isso e ver que essa crise existencial que a gente vive, né, que as pessoas vivem hoje em dia, esse vazio, é porque elas não buscam devidamente aquilo que vai preencher a sua existência de fato. Porque se você não toma consciência de que o ser humano é um ser existencial e que ele existe enquanto um ser biológico, psicológico, né, e espiritual, se ele não preenche essa terceira vasilha ali da sua existência, essas duas outras vão se decompor com o tempo. Lembra-te de que és pó e ao pó há de voltar. A única coisa que não vai virar pó é essa terceira, né? Perfeito. E aí, se a gente perde essa dimensão da nossa existência, a gente se empobrece. Aí a gente assume essa realidade selvagem, né? Essa existência selvagem de buscar sobreviver e se alimentar e se apoiando nas outras pessoas e se preenchendo como se nós fôssemos objetos, né? E eu te digo mais, às vezes a gente não vive uma existência selvagem, mas a gente vive uma existência ainda mais pobre, que é a mesma existência que a pedra tem. Nem esse estado vegetativo a pedra tem, né? De se ampliar em nada. E o que a gente tem visto é o ser humano se fechando tanto em si mesmo que essa revolução sexual que começou como uma proposta de liberdade, ela
culminou nessa cultura totalmente ensimesmada de hoje, em que as pessoas trocam a convivência dos outros por pornografia. Né? Esse Perfeito. ensimesmamento assumiu esse estado mais louco, eu acho, de realização sexual, que é a mentira. Pô, você está se alimentando de uma mentira, né? Isso é uma loucura, se relacionando com atores e pensando que aquilo ali, de alguma forma, está te satisfazendo. Isso é muito louco. Isso é muito louco. E isso não aconteceu por acaso. Você bem falou no começo dessa live de revolução sexual, que a gente precisa fazer essa contra-revolução. A gente precisa jogar o ser humano de volta para o lugar dele. Né? As coisas estão muito fora do lugar. Muito. Esse é o ponto, esse é o ponto. É interessante essa tua fala, reflexão perfeita. E a raiz de tudo está na visão correta daquilo que é a pessoa humana. Porque se nós não conseguimos, Felipe, responder adequadamente à pergunta: o que é a pessoa humana? Quem é o ser humano? O que eu sou? Se a gente não consegue responder a esses questionamentos, que aqui, né, usar um palavrão, são questionamentos antropológicos, né? Se eu não consigo responder isso tudo, não sabendo do que eu sou feito, não sabendo do que eu sou capaz, não sabendo das minhas dimensões, eu sequer sei o que eu quero, eu sequer sei para onde eu vou. Eu não sei como dirigir a minha vida. Por exemplo, você colocava muito bem aí sobre o discurso javista, né? Lá, Sagradas Escrituras, lá em Gênesis, né? Quando na narrativa javista é falado dessa solidão original, esse homem que se percebe só e Deus que se inclina a essa solidão do homem e se compadece dele e lhe dá uma auxiliar, lhe dá uma semelhante, naquele momento já tem algo assim que salta aos nossos olhos, que é o fato de nós sermos um ser de alteridade, nós somos seres de relação, nós somos pessoa, assim como Deus é uma pessoa. E o conceito de pessoa, ele esconde a noção da relação. Ele nos fala sempre de um princípio de alteridade. Né? O que há de semelhante entre a pessoa divina e a pessoa humana? O que há de semelhante nisso tudo? Seres que estão para a relação. Deus é comunhão, Deus é relação. Né? Deus desde sempre é relação e relação na Trindade, e fazendo o homem a sua imagem e semelhança, o faz um ser de relação. Então, assim, é claro que era necessário que houvesse uma semelhante, houvesse uma auxiliar, houvesse alguém que pudesse completá-lo, porque o homem largado a ele mesmo não se realiza nesse mundo. O homem largado a ele mesmo não pode encontrar sentido, é necessário que ele encontre alguém. Né? Por quê? Porque nós não somos coisa, nós não somos, por exemplo, pedra. Pedra é uma coisa. O que uma pedra tem? A pedra tem o ser. A mineralidade nos fala do ser. A pedra é, e ponto. Um vegetal já tem algo mais elevado, né? Já tem uma dimensão mais superior que a pedra. Um vegetal, um pé de couve, ele não só existe enquanto as pedras, mas ele tem um princípio vital, ele tem a vida. Os animais já são muito superiores aos vegetais, porque eles não têm só o ser como os minerais, não têm só a vida como os vegetais, eles têm a consciência, eles têm a psique. E a pessoa humana tem algo de superior a todos os outros entes criados, a todas as outras realidades criadas, porque além de ter o ser, além de ter a vida, além de ter a consciência, ainda tem uma autoconsciência, ainda tem uma capacidade de ser para alguém, de se relacionar com outrem, de não buscar só os seus interesses, de não ser movido só por prazer, só por desejo, só por instinto. Ele consegue abrir mão dele mesmo para fazer algo por outro. E é só na medida em que nós integramos todas essas dimensões da pessoa humana que as nossas relações se tornam frutuosas, se tornam profícuas. Caso contrário, se de alguma forma numa relação, e a relação pode ser desde uma relação sexual,
né, com o cônjuge, até uma relação aqui que se estabelece, uma relação interpessoal, uma relação que nós estabelecemos com as 206 pessoas que aqui estão, ou essa relação é uma relação que fala da totalidade do meu ser, na qual eu não coloco só o meu corpo, não coloco só a minha consciência, não coloco só o meu ser enquanto presença, mas coloco também a minha vontade de relacionar-me com o trem, de ser para o outro, de abrir mão de alguns interesses que eu trago. Né? Ou eu sou na totalidade do meu ser, ou então eu estou me rebaixando. Por exemplo, peguemos um exemplo. Numa relação sexual, num ato sexual, quando de alguma forma eu deixo de lado esse meu princípio de alteridade, eu deixo de lado esse meu olhar que pode ser posto no outro e egoisticamente eu o pouso só sobre mim mesmo, eu olho para os meus interesses, para a minha libido, para o meu desejo, o que eu estou fazendo, naquele momento eu estou como que cortando, excluindo, negando uma das dimensões que eu tenho. Que é a dimensão mais elevada, inclusive, que é a minha dimensão espiritual, capaz de amar e de me doar, capaz de ser para alguém. Opa, peraí, se eu excluir uma das dimensões, eu me rebaixei. Me rebaixei aonde? Aos animais. Talvez eu estou me comportando como um animal, porque um animal, ele é movido pelo instinto. Um cão, quando está acasalando, quando está com a cadela, ele não está pensando se ela está bem, o que ela está sentindo, se ela está plena, se ela está feliz, se aquilo faz sentido a ela. Ele só está dando vazão a um desejo que ele traz e dane-se o outro. O outro é só um objeto, não é um sujeito. O outro é só um meio, não é uma finalidade em si mesmo. E quando eu amputo esse meu olhar de ver o outro como uma finalidade e o vejo como um meio, pronto, eu me tornei uma besta, eu me tornei um animal. Né? E aí, o que existe é simplesmente, né, assim, uma relação, né, de troca de líquidos e de trocas de interesse, mas não é um amor. E se não é um amor, aquilo não foi um encontro entre duas pessoas. Aquilo não falou de corpo, de alma e de espírito. Aquilo não falou de uma união profunda e genuína. Aquilo não falou de um encontro regado ao respeito, né? A uma vivência autotranscendente. E aí a coisa começa a ficar toda ela perdida. Essa revolução sexual, o que ela, assim, qual que é o grande erro da revolução sexual? O grande erro, assim como início de conversa, é um erro antropológico. É um erro antropológico. Porque por trás da noção da revolução sexual, do sexo enquanto um playground, está a noção de que o homem não é nada mais do que um bicho. É um bicho, né? Sim. O que é a vivência de Woodstock? É a animalização da pessoa humana. O que é a ideia de sexo, droga e rock and roll? É o seguinte, olha, vocês têm instintos, não tem? Vocês têm vontades, não tem? Sejam livres. Mas é uma liberdade que é libertinagem. É uma liberdade sem responsabilidade. É uma liberdade que exclui a dignidade do outro, da comunidade, da pessoa. Né? Então, assim, o erro antropológico, que de início pode parecer algo muito sutil, né? Puxa vida, você está falando aí que, sei lá, de 4 dimensões do ser. Poxa, a gente está falhando só em uma. Um erro de cálculo que aqui começa muito pequeno, né, alguns poucos graus, lá adiante dá uma diferença abissal. Se eu, na hora de sair com o avião aqui do Brasil, coloco 10 graus de diferença, né, no plano de voo, em vez de pousar na Europa, eu pouso na África, entendeu? Eu erro absurdamente onde eu vou chegar. E nós muitas vezes erramos, né, doutor, onde nós vamos chegar, porque nós erramos o cálculo inicial. Porque, volto a dizer, pegando a tua fala que foi fantástica, nós não sabemos quem nós somos, do que somos feitos, o que nos torna pessoa humana de fato. Isso é um erro gravíssimo, né? Um gravíssimo do qual derivam todos os erros. Você vê que, ainda nos aprofundando sobre esses elementos do ser pessoa, né? Desse ser que é biológico, que é psicológico e é também espiritual, aí, quando a gente amputa essa realidade espiritual, a gente deixa de contemplar a verdade, né? Basicamente. Por quê?
essa redução ao entendimento do ser, enquanto biológico e psicológico puramente, é o que tem guiado a maioria das terapias por aí. Você há de concordar comigo, porque você é do meio mais do que eu. Eu tenho um amigo que é o meu sócio, né? É um grande amigo e sócio nessa empreitada aqui da página, e que está fazendo curso de psicologia. Né? E ele fica encantado com perfis como o seu, como o Dr. Pacheco. A gente conversa muito sobre isso, é um grande ganho para mim, por tabela, poder ter esse amigo para conversar. O Felipe Magalhães está aqui, já deu o oizinho dele aqui, eu já vi ele nos comentários. E outro dia ele comentava comigo sobre uma questão que incomodou muito na sala de aula, que ele já sabe mais do que a maioria dos professores que ensinam ele. Na verdade, todos os professores. Infelizmente, essa é uma realidade. Isso não é nenhuma soberba afirmar isso sobre ele, mas é uma constatação. Ele já sabe mais do que todos os professores estão ali pensando que ensinam alguma coisa. E uma das tarefas que ele tinha que fazer há pouco tempo, aí ele se manifestando aqui agora, é o Felipe. Ele foi fazer um trabalho outro dia, e o trabalho era montar um projeto de uma intervenção, analisar um ambiente determinado, qualquer que ele fosse escolher, e propor uma intervenção naquele ambiente ali. E aí ele fez um projeto que seria uma intervenção numa escola, em que ele ficaria ali observando os professores, entrevistando os professores, colhendo ali dessa história algumas aptidões que talvez eles tivessem, que não estivessem relacionadas propriamente ao ambiente do ensino. Do tipo, o professor tal, ele é professor de história, mas ele gosta de pintar. Ou ele sabe tocar piano. E essa mobilidade oculta, talvez ele gostaria de compartilhar com as pessoas naquele ambiente da escola e ninguém sabe. Ou ele leu muito sobre Tolkien e ele gostaria de conversar sobre toda a simbologia que existe por trás da obra de Tolkien alguma vez, apesar de ele ser professor de história. Isso não competia a ele, competia ao professor de literatura naquele espaço. E ele apresentou esse projeto para o professor. E aí o professor falou para ele assim, mas esse projeto não está certo. Como é que eu vou procurar? Como é que alguém vai se interessar por fazer alguma coisa que não esteja relacionada ao seu trabalho? Isso é de uma burrice profunda. Alguém perguntou aqui nos comentários, como é que os nossos professores deixaram a revolução sexual ganhar espaço? Bom, não é que os professores articularam essa revolução sexual. É que, na verdade, é nada mais do que é perfeitamente compreensível que as pessoas que se reduziram a essa existência empobrecida olhem para a perspectiva do sexo como uma coisa qualquer, um encontro ocasional de dois corpos, em que cada um vai acordar no dia seguinte e voltar para sua casa, como uma coisa perfeitamente natural. Esse é o desfecho de quem se olha no espelho e não vê nada além, de quem não consegue transcender, né? E você olha para essa realidade das pessoas que empobrecem a sua existência, que não pensam que elas são alguma coisa além do trabalho, por exemplo, né? No final das contas, essa historinha do meu amigo com o professor, ela resume isso. Nós não somos nada além de uma máquina. E uma máquina não compartilha, não tem nada de muito diferente de uma pedra. Né? Ela é um pouco mais automatizada, mas ela é uma pedra em si. Ela não tem alma. E nós, hoje, somos encarados como máquinas. E é natural que nesse lugar onde nós deixamos o ensino desses profissionais, o ensino dessas crianças na escola, e ser direcionado para a construção de máquinas, que a gente não consiga entender que essa existência humana ela é para fora. Porque a gente vai se tornando uma pessoa cada vez mais interesseira, né? Baseada numa troca, no toma lá da cá. A gente não consegue mais ter esse olhar integral sobre a pessoa. Né? É aquela velha história. Eu há pouco tempo li um livro que não foi traduzido para o português ainda, que é do esposo da autora do livro O Privilégio de Ser Mulher. Que foi eles foram uma grande inspiração na vida um do outro, né? Que é o Dietrich. Ela se eu não me engano, é a Alice von Hildebrand e ele é o Dietrich. Os dois foram professores universitários. E ele tem um livro que é sensacional, que quem sabe ler inglês e tem alguma facilidade, eu recomendo fortemente que todos leiam esse livro. O nome do livro é O Homem, traduzindo para o português ao pé da letra, O Homem, a Mulher e o Sentido do Amor.
né? A vida conjugal, e aí embaixo é um subtítulo, a vida conjugal nos planos de Deus, algo assim nesse sentido. E ele fala justamente sobre isso, sobre essa questão de que quem ama, ama o todo do outro. Aquela velha historinha que a gente fala, né, das pessoas que amam até os defeitos do outro, não é que ama o defeito, não é que ama que o outro tem um problema, mas é que consegue olhar para o outro e enxergar além daquilo que ela dá em troca. Né? Um prato de comida, uma taça de vinho, uma viagem para o exterior, enfim, não há nada de pecado nisso, né? De se obter prazer utilizando essas coisas como meio. Mas essa coisificação do homem. Eu- Felipe, eu não, aqui deu uma leve travada. Não sei como que tá aí para você a conexão, como que tá para as pessoas. Oi, Felipe, vocês me escutam? A minha imagem, meu áudio também está travado? Por gentileza, me dê um feedback. Oi, vamos lá, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo ok? O meu vídeo, meu áudio aqui, eu vi que o Felipe saiu, eu já chamo ele de novo. Só me avisem aí, por gentileza, como que tá o meu vídeo e o meu áudio. Tá, tá, perfeito. Boa, boa, beleza, beleza. Vou te chamar aqui, Felipe. Vamos lá, bora. Foi, Oi, voltei. beleza, voltou, voltou. Show. A minha Seja internet bem-vindo. aqui do Wi-Fi tava uma porcaria, eu apelei para o 4G e acho que ele deu uma caída aqui. Foi isso. Bora. Mas a gente vê, né, na prática, uma repercussão, como eu falava, a gente vê na prática uma repercussão dessa visão empobrecida sobre a sexualidade. Porque entender o ser como um ser biológico e psicológico simplesmente, sem a esfera do espiritual, é um ser que te torna totalmente vulnerável às suas circunstâncias. Porque se você entende que a sua vida, né, vai ser baseado ali nessa resposta ao meio, única e exclusivamente, né, que é esse aspecto biológico, psicológico da nossa vida, mas como algo mais determinista, por assim dizer, quando a gente perde essa escala do espiritual, a gente perde aquilo que sustenta a gente naquele centro ali do nosso ser, independente do que existir nessa esfera psicológica e biológica. Eu não sei se eu estou sendo muito claro, mas na prática é aquela pessoa que se deixa levar pelas circunstâncias muito facilmente, porque ela não encontrou ainda o que ela é de fato. E aí ela vai se vendendo por qualquer proposta mais superficial de prazer, né? Perfeito, perfeito. E aí o que a E, gente vê hoje é que isso já acontece na adolescência. E essa pessoa constrói o imaginário dela de sexualidade assim. E quais são essas propostas, essas circunstâncias mais convenientes, mais imediatas e mais fáceis de você enxergar prazer? Você vai correr para o caminho da masturbação e da pornografia. E hoje, dentro do ambiente domiciliar, os pais ainda sustentam isso nos filhos, como uma proposta, uma prática saudável. Como se a pessoa tivesse construído a uhum, sua sexualidade a partir disso. E olha a merda que isso dá. Porque hoje, o efeito colateral disso eu recebo todo dia na página. Se eu voltar agora lá na minha página agora e abrir os stories, tem lá uma caixinha que eu acabei de responder. Meu marido quer sexo uma vez no mês. Se eu não procurar, ele não faz. O que você acha que ele está fazendo? Aonde ele está recorrendo a esse desejo de ser preenchido? Que o cara se casa com uma mulher que ele ama, que ele promete um monte de coisas e do nada o cara some, perde o interesse.
Aonde ele está se amparando para se preencher? Porque, ora, esse ser não deixou de ser sexual. Ou ele se apagou de ser pessoa como um todo, e aí ele está num quadro depressivo, né, por exemplo, e aí sim, todos esses aspectos da vida dele vão se perder, mas não, um cara que trabalha, um cara que produz, um cara que vive para os outros aspectos, e na sexualidade ele está morto. Por quê? Ele matou a sua sexualidade, matou o seu imaginário, e agora ele se convive com uma tela, ele convive com fetiche, ele convive com as memórias da sua adolescência, que trazem para ele uma realização sexual mais efetiva do que a presença da sua mulher. E a mulher também com o homem, a mesma coisa. Claro, claro. E esse é o ponto, Felipe, assim, para deixar isso muito claro a quem nos escuta. O problema não é um erro filosófico tão somente, né? Porque pode falar, tá, tudo bem, estão discutindo de questões filosóficas, antropológicas, um erro de cálculo, né? É um campo abstrato, é um campo metafísico. Não, 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 não. O problema é que uma má filosofia faz com que a vida real, a vida concreta, a vida palpável, torne-se algo podre, adoeça, desenvolva neuroses sexuais, faz com que isso caminhe para uma busca excessiva, né, de pornografia, de masturbação, vivências de traição, de realidades trágicas vividas dentro da própria relação sexual do casal, né, com fetiches, fantasias, taras. Porque é o seguinte, na vida real a coisa começa a se perder. Né? A noção errada acerca daquilo que nós somos vai levar que as pessoas certamente, inevitavelmente, venham a adoecer. E aí as clínicas de psicologia ficam cheias, né? Os consultórios ficam lotados de pessoas assim doentes. Por exemplo, o Viktor Frankl falava muito, o doutor Viktor Frankl falava muito da neurose sexual. O que é a neurose sexual? Que ele curava assim, ele curava num tapa. Né? Ele tinha uma genialidade, uma facilidade para curar a neurose sexual, é claro, quando o paciente estava disposto a ouvir e botar em prática aquilo que ele propunha. Ele dizia o seguinte, o que é a neurose sexual? É um paciente que me procura, por exemplo, para relatar que ele tem uma dificuldade, entre outras coisas, entre diversos casos que o Viktor Frankl traz, de libido. Né? Ou porque tem uma ejaculação precoce, ou porque não consegue chegar a um orgasmo. E fala o seguinte, isso é curado muito facilmente, muito facilmente. Eu só peço para que aquele paciente neurótico sexualmente pare de olhar para ele. Ou seja, esqueça de você, meu filho. Parece que tudo fala só sobre você. Né? É o teu orgasmo, é a tua vontade, né? É a tua relação. Assim, esqueça, faz o seguinte, quando você estiver numa relação com a tua esposa, com o teu marido, esqueça de você. Tire os olhos de você. E queira ser para o outro. Queira a alegria dele. Queira a felicidade dele. Queira a libido dele. E só de trocar o vetor, muitas dessas neuroses acabam. Por quê? Porque você devolve a visão adequada e a visão sadia do que é a pessoa humana. A pessoa humana é um ser que, quando se fecha em si mesmo, adoece, pois se frustra. Quando se volta ao outro, se eleva, se enobrece, porque é para isso que ele foi feito. Assim, nós somos desenhados para isso, né? É igual, sei lá, tocar uma máquina de café que comprei, né, ela é 110 e minha tomada é 220. Eu tive que botar um transformador. Mesmo no transformador a coisa não funciona direito. Né? Porque é uma tentativa de mudar aquilo que está desenhado naquela máquina. Ela foi desenhada para funcionar daquele jeito, naquela voltagem. Qualquer outra tentativa de usar ela, né, que entra em choque com o desenho original dela, com a proposta original dela, é uma agressão. Eu vou queimá-la. Se eu pego uma máquina de 110 e boto no 220, o que ela faz? Ela queima. Quando eu pego a pessoa humana e faço ela ter uma relação, né, amorosa, uma relação interpessoal que seja com uma outra pessoa, de um modo que não é próprio da pessoa humana, o que acontece? Ela adoece. Né? O Karol Wojtyla, nosso querido Papa João Paulo II, dizia, né, o contrário de amar não é odiar. O contrário de amar, muitas das vezes, é usar. Quando eu estou usando o outro, e nós sabemos muito bem como nós estamos usando o outro,
eu estou deixando de amar. E se eu não estou amando, eu não estou me comportando como pessoa. E se eu não estou me comportando como pessoa, eu vou adoecer. Assim, líquido e certo, não tenha dúvida. Se eu deixo de ser pessoa, eu adoeço. Surgem assim quadros dos mais terríveis, de uma neurose sexual até um quadro de ansiedade generalizada, uma depressão, né? Assim, e por aí vai. Você poderia falar de tantas outras doenças que você vê na tua área, né? Patologias que surgem aí na tua área. Mas enfim, a questão é essa. Né? A questão é essa. Não é só uma filosofia. É que isso pode com a vida da pessoa, né? Exatamente. Não adianta a gente ficar discutindo aqui no campo teórico o que é ser pessoa se a gente não trouxesse esses casos que acontecem na prática. Por isso é, é tão importante que a gente jogue luz sobre essa questão. Quando a gente vai discutir sobre sexualidade nas escolas, o foco é puramente biológico. Né? Quando a gente vai discutir nas universidades, o foco é biológico. A gente só aprende sobre sexualidade falando sobre disfunções sexuais, não disfunções do ser. Né? E aí a gente fala sobre a falta da libido, a gente fala sobre a dor na relação, sobre a falta de orgasmo, sobre a falta de excitação. A gente caracteriza tudo bonitinho. A gente entende a máquina toda, mas não sabe onde é que está o combustível, que é no amor. E você vê que os guidelines sobre sexualidade, eles falam todos a mesma coisa. Eles falam sobre disfunção sexual, tratam do ponto de vista fisiológico e terminam dizendo que a solução é terapia sexual. Agora, se o problema é uma disfunção orgânica, como é que a proposta de tratamento é terapia? Qual é o remédio que está sendo dado aí? Nenhum. Você está restabelecendo o entendimento do ser, né? Você está recuperando alguns elementos que se perderam da vida do casal, ou até do indivíduo consigo mesmo, ainda que ele não esteja num relacionamento, mas existem aquelas pessoas que não têm vontade de transar. E que não estão nem casadas. Elas simplesmente olham para os outros. Ela não quer ser freira, obviamente. Porque, engraçado, né? Essa visão também é distorcida. As pessoas olham para um celibatário e imaginam que aquela pessoa não quis transar com ninguém, por isso que ela virou celibatária. Né? É um pé de couve, né? Não sente desejo. Não sente desejo. Quer dizer, uma pessoa morta. Uma pessoa morta, que não toma conhecimento de ninguém. Porque veja o grau de doença que uma pessoa dessas tem. Se vocês olharem lá nos stories também, eu respondi ontem à noite. A última resposta que eu dei ontem à noite foi para uma pessoa que falou isso. Não sinto nenhuma diferença no sexo. Não faz a mínima diferença para mim. Aí vai os malucos e olham para uma mulher dessa e falam assim, você tem que ser freira. Aí pega uma mulher dessa, joga num convento, a mulher vive a vida inteira amargurada e falam para ela, tá vendo? A pessoa ficou sem transar a vida inteira, ficou assim, amargurada, enclausurada. E não tem nada a ver com isso. É uma loucura, né? Essa pessoa se fechou tanto em si mesma que ela perdeu essa noção básica de que ela precisa de alguém para se preencher. Algumas pessoas têm esse entendimento, mas são chamadas a uma visão, a uma vivência ainda mais elevada de entender que esse preenchimento vai se dar numa experiência totalmente mística com Deus, né? Esses são os que vivem o celibato, esses são os que vivem a vida de clausura, enfim, a vida consagrada em várias esferas, vários degraus, por assim dizer, vários níveis, né? Mas nessas pessoas ainda existe essa condição sexual que está sendo redirecionada para uma missão maior, né? Esse desejo de se preencher, ele responde a um chamado ainda mais elevado, né, que sobrepõe essa necessidade meramente biológica. Então, quando você hierarquiza isso na tua vida, você consegue dar as respostas devidas a cada uma dessas coisas. Você lida com a sua colega de trabalho que pode te atrair fisicamente, mas acima dessa atração física, existe uma atração espiritual, né, por ser quem você é. E não trair a si mesmo, não trair os seus valores que você construiu. Né? E não colocar esse desejo sexual acima desse entendimento de quem você é, acima do valor que a tua esposa tem. Tudo gira em torno disso. Você vê que muitos casais chegam para mim virtualmente ou pessoalmente no consultório e a mulher começa a falar, às vezes esse marido às vezes elas têm essa coragem de trazer o marido e elas começam a conversar
E é surreal. Quantas vezes eu já testemunhei mulheres que começaram a falar timidamente, dali em 5 minutos elas já estão jogando tudo na mesa e dizendo que elas não têm prazer, que é dolorosa a relação para elas. E aí o homem começa a desmoronar e olha para ela e fala assim, caceta, eu achei que estava tudo bem. E da onde vem isso? Né? Isso é uma disfunção sexual, pura e simplesmente? Essa mulher não tem libido e ela vai resolver se eu der um comprimido de testosterona para ela? Não vai. Ela vai destruir o fígado dela. Eu vou dar 20 comprimidos de testosterona por dia e não vai. Talvez ela desenvolva desejo pelo vizinho, mas por aquele marido não vai. Porque o problema não está no corpo, está nessa relação pessoal. O amor é uma experiência pessoal. Né? Quando essa pessoa se apaga, o desejo por ela também vai se apagar. E aonde que você toma consciência dessas pessoas à sua volta? Se debruçando sobre elas. Então não adianta. Se você acha que o que vai sustentar a tua vida de casado é ser fiel à tua esposa, ser fiel ao teu esposo, esquece. Esse é o mínimo que você tem que fazer. Não existe nada de heróico em fazer isso. Você prometeu para a pessoa no altar que você não vai se envolver com mais ninguém. Experimenta não conversar com a tua esposa. Não saber como é que foi o dia dela. Experimenta a preferida dela. Fazia no final do ano. Ela gostaria de viajar. Se isso não faz parte do seu dia a dia, não vai ter libido nenhuma aí. Nenhuma. Então, nós perdemos esse entendimento de que o amor, como acabaram de sublinhar aqui, o amor é uma experiência pessoal e que do amor nasce a vontade de estar junto do outro plenamente. Você pode até se interessar sexualmente por uma pessoa, sem ter essa experiência pessoal. Em outras palavras, trocando em miúdo, você pode sair transando com qualquer um por aí. Mas você vai terminar essa sua sequência magnífica de transas loucas ao longo de uma década, 20 anos que seja, e você terminará pior do que quando você começou. Não existe. Essa pessoa vive viral de dependência de neurotransmissores, né, de dopamina, basicamente, e viverá uma vida de ilusão. Voltou a travar um pouco. Não sei se é só para mim, algumas pessoas aí estão dizendo. Travou um pouco a tua fala. Eu não perdi ela, mas ela ficou toda emendada, né? Por conta. Tá, agora voltou? Estão conseguindo ouvir Parece melhor? que sim. Tá. Tá, vai lá, segue. Só para finalizar isso, essas pessoas vivem essa vida enlouquecida desse jeito e nessa ilusão de que estão satisfeitas, mas elas terminam pior do que começou. Né? Sem dúvida. Doentes, certamente doentes. Né? E você pode até se mover por isso em algum momento, mas se nós não tivermos essa consciência de que o amor é uma experiência pessoal, a gente não vai dar a devida atenção a esses outros elementos que constroem a vida conjugal, que constroem qualquer relacionamento, né? Que fortalecem, que enriquecem esse relacionamento para que aí possa surgir uma vontade genuína de estar com o outro e só com o outro. Porque se você não olha essa dimensão espiritual, qualquer um vai servir. Porque todo mundo tem uma genitália. Né? E todo mundo pode ter um corpo bonito. Essas circunstâncias vão... Você vai se deparar com essas circunstâncias o tempo todo. O tempo todo. E em todas elas você vai poder se sentir atraído da mesma forma como você se sentia atraído por uma outra mulher na tua adolescência e hoje é outra. Né? Mas se você não para e se debruça sobre a pessoa e toda a riqueza que ela tem, que é irrepetível, né? Como você bem falava na sua live sobre a pessoa ser transcendente, se nós não nos debruçamos sobre essa experiência de amor que é irrepetível e não nos alimentamos disso, nessa intimidade, nesse toque físico, nesse sair para jantar, ver um filme no cinema, se concentrar todos os dias, toda semana, para ter um momento que é só teu, mesmo que você tenha 10 filhos, ter um momento que seja só teu, da tua amada, do teu amado, se você não se alimenta disso, a libido vai acabar, a admiração vai acabar. Se você não alimenta a beleza, né? Essa beleza que também transcende, que te leva para um outro ponto, basicamente aquela coisa que você olha para aquele teu amado que é tão bonito e você percebe, caramba, isso não pode ser desse mundo. Porque isso me desperta um sentimento que não é mundano, né? Que é um desejo superior de estar junto dessa coisa que não é vulgar, né?
Então, se você não alimenta tudo isso, o desejo vai acabar com certeza. Né? Não adianta querer andar com aquela barriga de chope pela casa, e todo mal arrumado, com roupa velha de camisa de vereador, que eu sempre brinco lá na página. A mulher não adianta ficar o dia inteiro mal arrumada, com linguajar ridículo e vulgar, né? E esperar que esse homem vai se atrair por ela. A gente não pode se iludir de que o amor supera tudo. Calma aí. O amor supera tudo, mas o que é o amor? O amor é cuidado, o amor é atenção, né? O amor é perdão. E eu estou dizendo perdão nas pequenas coisas. Se você não consegue perdoar a toalha molhada do teu marido em cima da cama, a hora que ele fizer uma merda de verdade, que ele vai fazer, porque ele é um ser humano, você não vai conseguir perdoar nada. Porque você está nesse ensimesmamento e você não admite que ninguém mais te contraria a esse novo Deus que você criou na sua vida, que é você mesmo. Exato, exato, exato. Muito bem. Estamos com 56 minutos de live. Eu nunca sei se o Instagram se ele vai derrubar a gente com 1 hora. Se passar de 1 hora, se perde a live, não dá para salvar. Esse é o meu medo. Eu nunca sei, mas assim, vamos nos atentar a 1 hora para não perder a live e também não sermos despejados aqui pelo senhor Instagram. Com certeza. Quero colocar assim como uma frase final, né? Tava lhe ouvindo falar e vou parafrasear uma frase que também é do Karol Wojtyla, né? Papa João Paulo II. Ele fala que o amor, né? A pessoa que ama, ela precisa olhar para a outra e ser capaz de dizer o seguinte: eu não lhe amo como um bem, né? Na verdade, eu não te quero como um bem, né? Eu quero o seu bem. É isso. Eu não te quero como um bem, né? Ou seja, eu não te quero como uma posse. Eu não te quero como uma posse. Não é que eu quero me apropriar de você. Não é que eu quero usar você. Não é que eu quero instrumentalizar você, né? Eu não te quero como um bem, mas eu quero o seu bem. Eu quero todo o tipo e toda a sorte de bem a você. Eu estou aqui para que você possa encontrar esse bem que a vida lhe proporcionou, né? Esse bem que está ao teu alcance. Então, assim, é conseguir ir trocando um pouco esse olhar, falando, peraí, numa relação, o outro nunca é um meio, não é algo que eu me utilizo, mas é uma finalidade em si mesma. Eu quero o bem do outro. Isso é o amor. Isso numa relação conjugal, isso numa relação sexual. Estão dizendo aí do amor evidente, né, de Viktor Frankl, perfeito, né? Isso numa relação conjugal, isso numa relação sexual, pode ser a salvação. Pode ser a salvação, pode ser o início de uma nova história. Começar a entender que eu estou aqui para fazê-lo, para fazê-la feliz, e não para ser feliz às custas dele, às custas dela. Né? O padre Paulo diz, né? Você quer ser feliz às custas do outro? Vá lamber sal, vá lamber sal. Né? Não é para isso que se dá uma relação. Né? Então, assim, 57 minutos aí para 58 de live, eu agradeço muitíssimo. Não vamos perder a oportunidade de salvar essa live. Espero poder estar contigo em outros momentos. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo último curso que você lançou, incrível, participei de muitas das lives. Continue fazendo esse trabalho aqui no Instagram, que é muito, muito necessário. Meu caro, muito obrigado. Lhe passo a palavra aí para as considerações finais. Eu que agradeço imensamente. A gente precisa cada vez mais resgatar esses valores nessa contra-revolução, que não é por um pensamento conservador, fanático, né, e irracional. É uma constatação de que nós progredimos até um determinado ponto e de um ponto para frente nós começamos a voltar atrás. Por mais paradoxal que pareça essa frase, né, nós precisamos resgatar o que ficou para trás e colocar o ser humano no seu devido lugar. Ainda que esse lugar seja mais doloroso, mas que ele nos leve a algum lugar de fato. Né? Que tem muito a ver com o que Viktor Frankl também falava. Mas que nós sejamos incansáveis nas redes sociais aí, de nos ampararmos de alguma forma para trazer luz sobre esses assuntos que foram esquecidos aí no meio do caminho. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus todos vocês. Amém. Amém. Um forte abraço a todos.
Só deixar um abraço, um grande amigo meu estava aqui, padre Paulo, deve estar, não sei se ele está na Itália, se já voltou, e também o Padre Sérgio, a sua bênção, Padre Paulo, Padre Sérgio. A todos uma boa noite, um bom descanso e até a próxima live. Meu caro, alegria estar contigo. Foi.